Diz assim, Abacuque capítulo 1, do versículo 2 até o 4. Até quando, Senhor, clamarei? Outras traduções vão dizer, gritarei eu, e tu não me escutarás? Outras dizem, não me escutas? Gritar-te-ei, ou te gritarei, violência, e não salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Existe contendas e o litígio se suscita. A disputa, né? Acontece muito em herança, né? Inventário, né? O litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, ou a lei é frouxa, e a justiça nunca se manifesta, parece o Brasil, porque o perverso cerca o justo, e a justiça não vem, a justiça é torcida, ou distorcida. Eu li nessa tradução e você tem a sua, certamente você tem mais algumas palavras que vão te ajudar ainda mais. Vamos lembrar aqui da época em que Abacuque foi escrito. Não se sabe muita coisa do profeta Abacuque, mas o nome dele significa abraçador, por causa do amor que ele tinha por Deus. Era o homem do abraço. Hoje você esqueceu, né, do ministério do abraço, né? E eu estou lembrando aqui. Nós sabemos algo da época que ele profetizou. O seu ministério ocorreu na primeira invasão de Judá, realizada por Nabucodonosor no ano 650 a.C. E nessa época o profeta Daniel e outros profetas foram levados cativos para a Babilônia. E Abacuque recebeu a incumbência de anunciar a intenção do Senhor de castigar Judá com a futura deportação para a Babilônia. E aí ele arrepia com Deus e faz um monte de pergunta para Deus. Mas ele estava comissionado a fazer. Ao invés de falar assim, Senhor, ele vai dizer, por que o Senhor está fazendo isso? Até parece alguns. As perguntas de Abacuque, que a gente leu agora. O livro apresenta o retrato de um homem que, embora confiasse em Deus, amasse muito a Deus, ele estava estarrecido, ele estava perplexo. E ele levanta pelo menos duas questões contundentes. A primeira, por que Deus estás permitindo que o mal cresça em Judá e que ele permaneça impune? A segunda pergunta, como tu, sendo um Deus santo, podes justificar, usar os babilônicos, caldeus, um povo ímpio, muito mais pecadores do que os judeus, para castigar Judá? O conteúdo. O versículo mais conhecido de Abacuque é o capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé.
Então, não só é o cerne da resposta de Deus, as perguntas de Abacuque, mas Deus demonstra, além dessa verdade, dessa doutrina essencial que é a justificação pela fé, no versículo 20 do capítulo 2, simplesmente ele detona: o Senhor está no seu santo lugar, o Senhor está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Fique calado, Abacuque, ouça Deus. Fique calado todos vocês. Ele está no seu santo templo. Todos terão de reverenciá-lo. Todos terão de adorá-lo. Não cabe questionar Deus. E o capítulo 3 acaba com tudo isso. Ele acaba em louvor a Deus. Eu falei do capítulo 1, falei do capítulo 2, estou falando do capítulo 3. Ele acaba em louvor. Deixa eu falar para vocês a questão do louvor. Judá significa louvor. Foi a última tribo a ser levada para o cativeiro de Babilônia. E quando eles voltaram de Babilônia, Judá foi a primeira tribo a voltar. Vou repetir, o que o louvor faz? Na hora de serem levados escravos, Judá, louvor, foi o último a ser levado. Na hora de sair do cativeiro, Judá, louvor, foi o primeiro a ser trazido de volta. Vamos aplaudir o Senhor. Então louve. Simplesmente louve, porque Deus é Senhor. Eu preciso falar de 3 qualidades vitais. Digam comigo, 3 qualidades vitais. A primeira qualidade, eu preciso ouvir Deus falar. A segunda qualidade, eu preciso falar somente o que Deus manda eu falar. Pode repetir, gente, não precisa churumingar não. E a terceira qualidade, eu preciso crer naquilo que eu vou falar. Lembra do atalaia? Lembra do mensageiro? Se o som for incerto, quem se preparará para a batalha? Este é um livro bom de se trabalhar, mas o pessoal só fica na viva Senhor é tua obra e não lê o restante do livro, né? Ele torna-se melhor para aqueles que gostam de questionar Deus, colocar Deus em xeque. E o pastor do Anil estava empolgado naquele dia. Hoje de novo na escola dominical que vocês não vão. E só para pirraçar nós vamos transformar no primeiro culto lá. E logo, logo. Aí lá vai ter um dia o Zé Mário pregando, celebrando a ceia. Outro dia a Marilene pregando, celebrando a ceia. Outro dia a Sumaia pregando, celebrando a ceia. Outros pregando, e nós vamos fazer uma festa. E é para logo. Me ajude a orar. Quer ver? Eu estava empolgado, e hoje de novo. E a gente está lá naquelas palavras do profeta e também nas palavras de Paulo. Que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos se arrependam, que todos se salvem,
e que não pereçam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. E alguém chegou para mim: pastor, uma perguntinha. Se Deus é o Todo-Poderoso, fez até biquinho, por que que Ele deseja salvar, e por que que Ele não salva então? Aí eu só falei: interessante, vamos pegar o Jardim do Éden. Vamos começar de lá, mas eu falei muito mais coisa. Deus falou: ó, você tem um jardim, tem tudo, você pode comer de tudo. Mas você está vendo, ó, você está vendo aquela árvore lá no meio do jardim? Do conhecimento do bem e do mal? Se você comer daquela árvore, você morre. Se você comer daquela árvore, e você morre. Mas Deus não colocou um anjo com a espada de fogo lá: chega aqui eu mato. Não. Ele deixou você decidir. E o homem decidiu mal, comeu da árvore do meio do jardim e morreu, que são 3 mortes: é a morte física, é a morte espiritual e é a morte eterna. Tem coisa que está dentro da vontade permissiva de Deus, e tem coisa que está dentro da vontade soberana de Deus. E o salmista Davi, ele nos surpreende ao dizer muitas vezes: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele disse no Salmo 137, eu falei os 62, eu fui moço, agora eu já estou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas diz também: todos aqueles que se esquecem de Deus serão condenados. Diz também: os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Então, por volta dos anos 600, 650, este profeta questiona Deus sobre a suposta prosperidade dos ímpios. O seu horizonte era outro. Para ele isso era misterioso. E isso parece com muita gente que circula pelos nossos cultos, pelas nossas igrejas hoje. Eles não têm uma visão de quem Deus é. Eles têm uma visão de coisas que não têm nada a ver com Deus. E aí começa a discutir com Deus. Abacuque, embora fosse um homem confiante, temente a Deus, amoroso, ele também passou por esse tipo de crise, e Deus tratou com ele. O fato é que não podemos limitar Deus aos nossos pensamentos, fazendo com que a nossa miopia, visão curta, seja um padrão de vida. Tudo, mas tudo mesmo, é uma questão de tempo e espaço, como veremos a seguir. Então, amados, 3 qualidades vitais. A primeira qualidade é essa, simplificando: preciso ouvir Deus falar. Na sua argumentação, na sua babaquice, como fez o profeta, você não ouve Deus. E aí começam os questionamentos, começam as perguntas descabidas, e depois vai quebrar a cara, como aconteceu com Abacuque. Em todos os procedimentos apocalípticos, Deus recomenda à igreja
Não quer dizer se você entendeu ou se você não entendeu. Se você foi edificado ou não foi edificado. Se aconteceu ou ainda vai acontecer. Não importa. O Apocalipse diz o seguinte: ouça o que o Espírito de Deus tem para dizer para a igreja. Ouça, Naviraí, PEI Central, ouça o que o Espírito de Deus quer dizer para a igreja. E a igreja somos nós, a igreja é você. Agora, o profeta falador, questionador, está calado, aguardando o desenrolar das coisas e cheio de expectativas. Vocês se lembram lá no capítulo 13, 14 do Êxodo? Quando o povo viu que Faraó vinha atrás, o barulho da cavalaria, o grito dos soldados, as bandeiras, o poeirão, e o pessoal com medo falou: Moisés, por que o Senhor nos trouxe? Você nos trouxe para morrer aqui? Será que não tinha sepultura no Egito? Moisés, por que não deixou a gente continuar escravo de Faraó? Pelo menos a gente não ia morrer nesse deserto. O que Deus fala para eles? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou exaltado entre as nações. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais, faz assim com o dedinho, os mais conservadores não vão fazer, né? Nunca mais, os egípcios nunca mais os tornareis a ver. Cumpriu ou não cumpriu a palavra do Senhor? Cumpriu ou não cumpriu a palavra do Senhor? Onde foi parar aquele exército? Dentro do Mar Vermelho. Morreu todo mundo afogado. Querida igreja, há caminhos que para o homem, há caminhos que para a mulher parecem direito, mas no final deles está a morte. O que nós precisamos, olhe para mim, é fazer como o jovem Samuel, totalmente diferente da juventude de hoje. Um menino que foi dedicado pelos pais para servir ao Senhor. E ele não fugiu, ele não teve crise de adolescência. Ele não teve nada dessas palhaçadas de hoje. E aí, muito jovem, Deus falou com ele. E o que foi que Deus falou? E qual foi a orientação que Eli deu para ele? Depois de Deus aparecer mais de uma vez a voz, mais de uma vez, falou: quando aparecer agora, você diz assim, Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, com essa vida bagunçada que você leva, como é que Deus vai falar com você, jovem? Com essa vida bagunçada que você leva, como que Deus vai falar com você, homem? Com essa vida bagunçada que você leva, eu estou começando a caminhar igual o Edivaldo, né? Com essa vida bagunçada que você leva, eu aprendi com o Edivaldo, com o Luizinho e com o Giovanni, tá? Essa irreverência. Então veja bem, com essa vidinha que você leva bagunçada, como que Deus vai falar com você? Quem participa da reunião de oração com a Sumaia, ela chega, pega a almofadinha dela, vai para o cantinho dela, depois de cantar, de ler um texto bíblico, e ela fica quietinha lá.
Ela não está nem aí, quem quer ir embora pode ir. Ela fica ali aquela 1 hora de oração. Mas o que acontece nas nossas reuniões de oração, que nós chamamos de vigília e não é vigília? Se o pastor Edivaldo, o pastor Duanir, outros não estiver pulando, sapateando e gritando, e pá, não é oração. Se eu ficar quietinho lá no canto, ouvindo Deus falar, será que o pastor Duanir está com algum problema? Será que o Edivaldo está doente porque ele é mais gritador do que eu? Gente, tem momento que a gente tem que ouvir Deus falar. Vocês se lembram de Ana? Ela só mexia com os lábios na oração, vocês lembram? Que o sacerdote Eli falou dela? Ela está bêbada, e estava mesmo, mas do Espírito. Ela não estava gritando, eu não estou falando que você não pode gritar. Oração de guerra tem que subir até na cadeira. Oração de guerra, você não vai orar de guerra o tempo todo. O segredo está aí, queridos. Ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. A presença de Deus, a glória de Deus, o falar de Deus é para quem tem intimidade com Ele. Então, essa primeira qualidade vital, ouvir Deus falar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que este jovem, esta jovem vai te ouvir. Vocês se lembram qual que é a nossa segunda qualidade vital? Eu preciso falar somente o que Deus manda eu falar. O profeta falou um punhado de besteira, Deus não mandou ele falar aquilo. Porque o adágio popular diz que o peixe morre pela boca. Você percebe do nosso ex-presidente que toda vez que ele abre a boca, toda vez que a liderança dele abre a boca, eles se condenam mais. Não é assim? Então, queridos, eu tenho que falar somente o que Deus manda eu falar. Eu vou falar de novo. Quando o Nelson Ned foi contratado para vir aqui no Encontro da Paz, ele estava no auge, no programa do Gugu Liberado, no SBT. Eu liguei para ele e falei: ô Nelson, você rufa a lenha na idolatria lá de maneira impiedosa lá na televisão. Eu estou com medo de trazer você aqui. Você vai fazer isso no palco? No palanque você vai fazer isso? O padre vai estar lá. Ele falou: meu pastor, o senhor crê no Espírito Santo? Eu falei: creio, eu creio. Eu só falarei se o Espírito Santo mandar eu falar. E se o Espírito Santo mandar eu falar, meu querido pastor, ninguém vai se escandalizar, ao contrário, vão aplaudir. Ele começa o show. Aquela imagem na parede lá da sala, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Ele começa o show com essa música, e o padre lá. Nós tínhamos esse vídeo. Acho que a Eleni jogou fora, porque é VHS. O padre levantando a mão e gritando com o Nelson Ned no final do show, que Jesus Cristo era o Senhor de Naviraí. Não era a Fátima, não era a Cida. O padre gritando com todos os pastores: Jesus Cristo é o Senhor de Naviraí. Nós temos que falar somente o que Deus manda eu falar. Deus disse para o profeta Jonas: dispõe-te e vai a grande, porque era mais de 100.000 habitantes, a grande cidade de Nínive, prega a mensagem que eu
te mandar pregar. E assim ele fez. Depois de quebrar a cara, tendo ido para Tarso, ele volta e ele prega aquilo que Deus mandou ele pregar. E diz que toda aquela cidade creu em Deus. Ele pregou arrependimento, ele pregou conversão, ele pregou transformação de vida. E a história de Nínive passou a ser outra. Romanos diz que a fé, ela vem somente pelo ouvir a palavra de Deus. Fala comigo, a fé vem somente por ouvir a palavra de Deus. E aí o texto vai mostrar a natureza da palavra de Deus. E a natureza da palavra de Deus, letra A, é certa. Capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve a palavra, grava em tábuas, em letras grandes e garrafais, para que até quem passar correndo, leia a palavra. Letra B. A natureza da palavra tem autoridade. Capítulo 2, verso 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio num dito zombador. Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores, ou exclamando, de penhores. Então está mostrando que a autoridade da Bíblia também é condenativa. Versículo 14, preste atenção. No versículo 14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Letra C, letra C. A natureza da palavra é dinâmica. Veja o versículo 3 do capítulo 2. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ela é dinâmica, ela vai acontecendo, nem que demore, mas vai acontecendo. E nenhuma dessas horas, Jesus Cristo vai voltar. Vamos aplaudir o Senhor? Pegue o dedo e diga assim: Deus vai cumprir a sua palavra. Fala de novo: Deus vai cumprir a sua palavra. Ele ensinou o seguinte, no Salmo 119, versículo 89: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Jesus Cristo disse peremptoriamente: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão.
E nessa dinâmica da palavra, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Ai daquele que, imaginando que Jesus está demorando, passar a espancar, passar a tratar mal as pessoas, passar a comer e a beber como ébrios, virá o Senhor de surpresa e os lançará no inferno. Portanto, vigiai, porque o dia do Senhor está próximo. Eu citei 2 Pedro 3, de 9 a 13. Vocês se lembram qual é a terceira qualidade? Hã? Eu tenho que falar daquilo que eu creio. Você crê que Jesus vai voltar? Levante a sua mão. Nós estamos num culto de perguntas, de um profeta perguntador. Todo mundo levantou a mão, que Jesus Cristo vai voltar. Então você crê. Então se prepare. Paulo diz aos romanos que quando cremos, nós somos justificados pela fé. E aí nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios que pela graça sois salvos, somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pega essa palavra, graça, favor, é um dom de Deus. Diante do rogo do carcereiro, dos gritos, dos berros do carcereiro, o que é que ele deveria fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso gera uma grande expectativa. Olha, Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, exclamando, né? Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aquele que está em Cristo viverá. Aquele que está em Cristo viverá. Aquele que está morto na sepultura, mas está com Cristo, também viverá. Soada a última trombeta, os que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e nos juntaremos e subiremos para estarmos para sempre com o Senhor. Fala de novo, eita Deus maravilhoso. Isso injeta energia em mim. Fala, eita Deus maravilhoso. Agora fala para mim, eu sou doidão por Jesus. Aí os jovens gostam, né? Aleluias, glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão. Os caldeus era o povo que mais fustigava Judá, que mais judiava de Judá. O capítulo 1 começa falando da iniquidade deste povo. Isto suscita a ira e o descontentamento do profeta Abacuque. O senhor não está vendo o que esse povo está fazendo? O Senhor não vai nos defender? Ele questiona a Deus. Então,
ele intercede pelo seu povo junto a Deus. Deus, basta o que esse povo está fazendo. Deus o responde dizendo que ele deveria esperar a hora de Deus. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Abacuque, ainda não é chegada a minha hora. Leia comigo o desfecho. Capítulo 2, do versículo 6 até o verso 20. Preste atenção o que Deus fez com esse povo. A leitura é extensa, mas eu quero ler. Do verso 6 ao verso 20. Veja o que aconteceu com este povo. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo, tu lhes servirás de despojo, pagamento de conta, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão, não só Judá, todos os povos despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A crueldade era tão grande que as pedras clamariam o sangue, que a madeira clamaria o sangue. E continua: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda, o que faz com os bêbados nos botecos, né? E que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Lembra daquele vídeo que passaram do cara que enroscava na cerca? Bêbado. E aí postaram, está lembrado? É isso que o texto está falando. Serás farto de opróbrio, e em vez de honra. Bebe tu e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Está cheio nas entradas de cidade, nas igrejas romanas. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não existe fôlego de vida. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Este povo, em cumprimento à palavra de Deus, foi devastado.
Esse tirano foi totalmente destruído. Sabe por quê? A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o ser humano semear, vai colher. Se você semear tormentas, você vai colher tempestade. Pastor Edivaldo. E aí eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, como está a sua vida com Deus? Você está de boa? Você está bem? Você tem um coração agradecido? Você louva ao Senhor? Ou você está nos primórdios de Abacuque? Deus quer tirar você dessa situação, em nome de Jesus.